vocês como é que foi fazer. Foi difícil? Foi fácil? Foi bom? Difícil. Difícil? Aham. Difícil, mas não é impossível. Não é impossível, é isso mesmo. Tia, era pra Oi. ter feito uma paisagem de algum lugar que a gente. Não uma paisagem, retratar algum lugar que a gente viu, a gente conhece, né? Eu Isso. tinha feito essa minha pintura, no caso, de uma árvore ali perto da minha casa de noite. Só que, tipo, depois que eu fui ver que tinha que postar, então eu já usei a mesma que eu já tinha feito. Que Uhum, senão eu ia ter que pintar de novo outra. uhum. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre impressionismo, mas eu falo para vocês que esses artistas eles tinham um apelo muito grande pela pesquisa da luz e dos momentos que estavam acontecendo naquele exato momento. Então, por isso que eu pedi para que vocês não tivessem uma imagem na cabeça e pintassem pela lembrança, e sim para que vocês estivessem olhando para o que vocês estivessem pintando e tentando fazer aquilo naquele momento para utilizar aquela luz, aquela exata luz do momento que vocês estavam pintando, né? Bom, pessoal, olha só, eu quero que vocês peguem lá a apostila, a gente vai acompanhar a aula por aqui, tá? Vai ter um momento da aula que eu vou colocar um vídeo para vocês. É um É a vídeo. apostila 5? É a apostila 5, Obrigado. página 266, 266. O título do capítulo é A Vida é a Tinta na Pintura. A gente tem ali impressionismo e pós-impressionismo, mas hoje a gente vai falar de impressionismo, tá? O pós eu vou deixar para a próxima aula, para a gente não ficar com o assunto muito longo. Então pega lá e vai Qual é acompanhando. a página? 266. Começa ali, tá? Bom, eu quero que vocês olhem essa imagem que abre o capítulo ali, ó. Tá? Que abre. E eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham que vocês estão vendo ali. Uma pintura. É uma pintura, mas o que é que tá retratando ali? Tia, Rio? parece um rio. Parece um Oi? rio isso aqui. É um rio ou um Tá lago. mais pra uma parede isso aqui, mas beleza. Tá mais pra uma parede. Uma parede. A primeira vez que eu vi pareceu a barranceira. Olha lá em cima. Isso aqui é um rio, tá? Olha ali do ladinho, ó. Aqui, ó. Aqui é um barco. Aqui em cima, ó, a gente consegue ver tipo um pier, assim, as pessoas... Aqui tá os pés, é porque a pintura não tá completa aqui na imagem. Então aqui teriam Tia, pessoas. o que é aquilo ali no canto? Um barco? Que canto? Esse canto aqui Isso. é um barco. Ah, tá. É um barquinho, tá? É um barco e inclusive tem a sombra do barco aqui, ó. Então, pessoal, assim, ó, final de século XVIII, a fotografia é inventada. Os artistas, até então, eles tinham a função de ser retratistas do mundo. Colocar a bandeira do Brasil Imperial no fundo. O que eu coloco? Pessoal, vamos participar aqui, tá? Eu vou deixar liberado o microfone para vocês, porque eu acho bem positivo. Eu vou ficar pedindo participação, mas não pode ter assunto extra, que senão eu vou ter que cortar, porque atrapalha aqui, tá? Ainda mais que é gravada essa aula. Bom, no final do século XVIII, fotografia é inventada. Os artistas, os pintores, eles tinham a função de serem retratistas do mundo antes, porque a gente não tinha fotografia. Então era muito comum as pessoas contratarem os artistas para que eles fizessem o retrato das suas famílias, o seu retrato, o retrato de algum ambiente. Aí, de repente, vem a fotografia. E a hora que essa fotografia é criada,
a arte perde, digamos assim, aquela função maior de ser retrato do mundo, porque a fotografia faz isso com muito mais precisão e com maior facilidade. Então a gente vai ter aqueles artistas, eu até botei no vídeo da semana passada para vocês, que vão se desesperar e que vão achar que a arte acabou e agora como é que eu vou sobreviver da arte se eu não preciso mais fazer retrato? O que eu vou fazer? Aí, claro que sempre tem os dois lados da moeda, aquele que vai olhar o lado ruim, mas aquele que vai se abrir para as várias possibilidades que isso pode trazer. Então, a partir desse momento, alguns artistas vão chegar e vão dizer: nossa, eu não preciso mais ser retratista, eu posso fazer outra coisa. Então, eles começam aqui essa experimentação da arte, que vai culminar aí na arte moderna, na arte contemporânea, que é toda essa arte que a gente conhece, que a gente está tendo hoje em dia. Então, a partir do momento que a fotografia é criada, vai começar esses primeiros movimentos modernos, digamos assim, da arte, que vai ser o impressionismo abrindo aqui. O artista impressionista, ele vai tentar captar a sua impressão externa. Ele não está falando do que ele está sentindo, ele está falando do que ele está vendo. E ele vai começar uma busca muito grande por captar aquele exato momento com aquela luz. É interessante a gente pensar, ó, se vocês forem ali na página 269, começa a falar um pouquinho sobre a tinta óleo. A tinta óleo, ela vinha, então, ela vinha em locais, em bexigas ou em embalagens que a gente não tinha como conservar ela. Então, era muito difícil para os artistas levarem esse material de tinta para fora do seu ateliê, porque era difícil de carregar, porque estragava com maior facilidade, porque daí ia ter a ação do ar, né, na tinta, não tinha como fechar direito, então era complicado. Então a maioria das pinturas eram feitas dentro dos seus ateliês. Mas aqui a gente vai ter um cara, o João Randi, que ele vai inventar o tubo, a tinta em tubo. Meu Deus, hoje em dia isso para nós é fichinha. Mas na época, uma tinta que vinha num tubo e que ainda por cima tinha uma tampinha de rosca e que era possível a gente conseguir conservar aquela tinta e teria uma maior facilidade em transporte, era mais leve, era mais simples. Então, Tia, mas era mais caro? Era mais caro? A gente pode dizer que esse material, sempre aquilo que vai vindo novo, ele é mais caro, mas depois começa a se popularizar, né? Mas a gente vai ter aí um início que geralmente vai ser mais caro, sim. Mas depois começa a ficar comum. Então, esses artistas, eles levavam essas tintas para fora e conseguiam pintar ao ar livre, gente, que maravilha! Conseguiram sair dos seus ateliês. E eles buscavam captar aquilo que eles estavam vendo naquele exato momento. Então, eles se... Quer falar alguma coisa, Bárbara? Não? Então, eles se preocupavam com a luz. A luz sempre foi algo que foi alvo de pesquisas dos artistas. A gente teve aí um período barroco, por exemplo, que eles trabalhavam com a sombra, com a luz, com essa questão dramática na cena. Mas, especificamente, esses artistas aqui, a preocupação deles era captar a luz do momento. Por isso que a gente percebe obras que vão ter pinceladas rápidas, muitas vezes um pouco distorcidas, porque eles não vão ter aquela questão de fazer um esboço e pintar certinho, com calma, com destreza nesse sentido. Eles vão estar querendo captar na hora. Inclusive, era comum, por exemplo, se um artista fosse querer pegar o nascer do sol, e ele foi para uma colina, colocou suas coisas e começou a pintar o nascer do sol. Ele não conseguiu terminar aquela pintura e o sol, de repente, já tinha nascido e já estava lá em cima.
ele vai parar a sua pintura e vai voltar no dia seguinte, no nascer do sol, novamente, com as mesmas condições, a mesma iluminação, para concluir a sua pintura. Porque ele não ia para casa e ficava imaginando o que ele tinha visto. Ele pintava exatamente o que ele estava vendo naquele momento. Tem artistas que pintam dentro do ateliê? Tem, com certeza. A gente não chega aqui numa regra, agora ninguém mais pinta no ateliê, vai todo mundo para fora. Não, não é assim. Tinha artista que pintava no ateliê e que sim, que lembrava das cenas que tinham visto, mas eles tentavam lembrar exatamente da cena que eles viram naquele momento com aquela luz. Era bem importante isso. Se vocês abrem a apostila na página 271, lá embaixo tem a imagem Impressão Nascer do Sol, do Claude Monet. Aquela ali. Tá? Esse aqui foi considerado o primeiro quadro impressionista. Então, o Monet, ele vai levar para uma exposição esse quadro e os críticos vão dizer que esse quadro parece um papel de parede, algo inacabado, uma coisa que é só uma impressão. E daí vem o nome impressionismo. O nome impressionismo, ele foi utilizado pela primeira vez por esses críticos de forma pejorativa, de forma negativa, querendo desmerecer esse tipo de pintura, porque pensam que eles estavam numa academia de arte realista. Então, esses artistas, eles pintavam exatamente igual à realidade, buscando captar os traços reais de cada coisa. Então, todo mundo estava acostumado com aquela arte. De repente, chega o Monet e apresenta isso. É muito diferente do que tinha até então. Ele quebra com as regras acadêmicas. Ele quebra com que aquilo que a academia pregava até então. E as pessoas vão olhar esse quadro e muitos vão achar ridículo. Outros vão olhar Ô, e tia, vão ver que a arte está se abrindo. Pode falar, Eduarda. mas tem um jeito certo. O jeito certo seria sair pra rua e ficar observando certinho pra pintar naquela hora? Então, a gente tem essas duas linhas. A gente tem os artistas que eles pintam realmente fora do ateliê, como Claude Monet. O Monet, ele é um grande paisagista, ele vai pintar paisagens, muitas paisagens, e para isso ele precisa captar exatamente a luz daquele momento. Mas a gente tem artistas como Degas. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Peraí, ai, que a minha tela que caiu, vocês não. Tá, tudo bem. A gente tem artistas como o Degas, deixa eu ver se tem imagem dele aqui. Não, Degas, a gente não tem. Mas o Degas, por exemplo, ele gostava de trabalhar muito com ensaios de balé. Então, ele ia nesses ensaios, ele observava o ensaio e depois ele pintava no ateliê. O Degas, ele pintava dentro do ateliê. Mas ele buscava captar o movimento, além da luz. Por isso que as pinceladas tinham que ser super rápidas, para mostrar que a realidade ela se modifica a cada instante. Então, os impressionistas, eles tinham essa vontade de mostrar essa modificação da realidade a cada segundo. Por isso que as pinturas, elas não são tão nítidas. E muita gente, inclusive, olha e às vezes confunde com arte abstrata, porque elas são muito fora de foco, muitas vezes. Tá? Então, não sei se eu te respondi, Eduarda. Sim, entendi agora. Mas então a gente vai ter essas duas linhas de artistas, tá? Que vão pintar fora e dentro. Mas a maior parte deles pintava fora do ateliê, a maior parte. A gente vai ter um outro artista que tá lá na página 270 de vocês, que é o Renoir. É a segunda imagem ali, ó. Essa aqui, ó. O Renoir adorava captar a vida social de Paris. Então, ele saía na vida noturna, ele olhava aquele movimento em bares, ele olhava o movimento nos piers, né, onde tem os barcos, e ele, então, captava esse movimento e esse momento. Se vocês olharem a imagem ali do Renoir, vocês vão perceber que os perfis, os rostos, eles não estão tão perfeitos nas suas linhas, inclusive, muitos deles estão meio, parece, borrados. Por quê? Porque a pessoa se move, a pessoa se movimenta. E nesse movimento a gente não tem como trazer o movimento exato para a pintura. E esta forma de pintar está trazendo esta sensação que as coisas se mexem.
Esses artistas, eles vão ter uma questão de pintura de pinceladas rápidas, muito rápidas, porque a gente está falando de movimento e de impressão do instante. Então, eles não são aqueles artistas que vão fazer um desenho, um esboço, e depois vão tentar preencher bem corretamente cada coisa. Eles vão pegar a tintinha e pá, rapidinho, pinceladas super rápidas. E é Você acha que eu interessante, fiz errado, então? Então, ano passado eu fiz esse exercício com o médio, com o ensino médio. A gente foi para o Jardim do Deon e eu pedi para eles observarem algo e pintarem o mais rápido que eles conseguiam, tentando captar aquela luz. E foi muito legal depois o resultado que a gente viu, que aquelas pessoas que realmente utilizaram o que eu pedi, fizeram pinceladas rápidas, conseguiram chegar em pinturas impressionistas. E aqueles que tentaram fazer mais devagar, o mais perfeito possível, foram aqueles que fizeram pinturas que estavam bem diferentes da arte. Tá errado? Não, a gente estava tentando, são tentativas, né? Então, assim, é a mesma coisa os trabalhos que vocês me mandaram. Eu não vou dizer que está errado, mas alguns chegaram numa arte impressionista e outros não. Porque isso é muito comum nosso. A gente tem muito essa questão da mania do perfeccionismo. E às vezes a gente não percebe que o objetivo é outro. A gente não está tentando ser perfeito com a realidade. Lembra, a gente está no impressionismo, a fotografia já existe. A fotografia é a perfeição da realidade. Ela capta a realidade de uma forma muito mais perfeita, digamos assim, muito mais nítida do que a pintura. Então, a pintura aqui, ela está se afastando desse captar tão real e ela está buscando essa impressão que a gente tem do mundo externo, tá? Então, a gente vai ter grandes nomes, como o Monet, que foi o primeiro, o grande homem aqui desse impressionismo. O Renoir, que vai ser... Ah, aqui tem um Degas, mas é que o Degas que tá aqui, ele não é de pintura de balé. Mas olha ali, em cima da página 271, vocês têm um Degas ali, ó. Ele tá trazendo também uma cena que acontece ali com uma carroça, cavalos. Percebam essa pincelada rápida. Vocês conseguem perceber que a pincelada aqui, ela não é uma pincelada demorada? Vocês conseguem ter essa percepção ou não? E aí, gente? É uma pergunta. Gente, dá de perceber porque ele não tá bem focadinho, ele tá mais... Não sei, tipo, mais embaçado, assim. Uhum. E esses artistas, eles não misturavam a cor antes, tá? Diferente daqueles artistas que vão criar as suas cores, eles pegavam, eles vão espremer um pouquinho da tinta óleo numa paleta deles, né? Vão fazer tipo uma paleta de aquarela, tipo aquilo que a gente tem. E daí eles vão pegar o pincel, passa ali na tinta e vai diretamente no papel. Passa ali na tela, né? E vai passando. E a mistura é feita automática, mas eles não criam essa tinta antes. Claro que se eles precisam muito, por exemplo, de um marrom, eles vão fazer ali uma mistura, mas a maior parte das cores que eles utilizam são cores puras, cores sem essa mistura anterior feita pelo artista, porque eles estão ali nesse movimento rápido de fazer as coisas. Então, digamos que aqui eles vão romper com a arte dos salões acadêmicos, que era uma arte realista. E a partir daqui, a arte vai ter um boom, gente. A partir desse movimento impressionista, vai vir o pós-impressionismo, onde vai estar o Van Gogh, o Cézanne, vai vir depois o expressionismo, cubismo, surrealismo, a arte que vai se desprender daquela função de captar o real e pode seguir várias pesquisas diferentes. E a partir daqui a gente vai ter muitos artistas, então, buscando formas de pintar diferenciadas a partir desse impressionismo. Lá na página 272, a gente tem um ícone que está falando sobre as mulheres. Até então, não era comum a gente ter mulheres no mundo da arte. Elas não existiam na arte? Existiam. Tinha preconceito sobre elas? Claro, tem preconceito até hoje, imagina nessa época, não é mesmo? Então, as mulheres, elas não eram bem vistas, muitas vezes, no mundo da arte.
Mas aqui a gente vai ter mulheres bem importantes e acontecendo nesse mundo. Eu peguei aqui esse QR Code que tem na apostila de vocês. É um vídeo bem curtinho que fala sobre essas 5 mulheres importantes aqui do impressionismo. Eu vou passar para vocês, até porque assim, eu achei um vídeo muito bem feito, tá muito bom de vocês verem. E ele vai também já trazer essa característica do impressionismo, tá? Então a gente vai ver junto. Ele é curto, vai ter uma média de 5 minutinhos. Gostaria que vocês prestassem atenção para que a gente pudesse então depois comentar sobre. Olá, meus amores! Olha só, se eu te perguntar, pintores impressionistas, qual é o primeiro nome que te vem à cabeça? Monet, Manet, Renoir. Normal, porque a história da arte que a gente aprende na escola e que ocupa os museus destaca o trabalho desses artistas homens. Mas o movimento impressionista teve mulheres maravilhosas e é delas que eu vou falar hoje, mais precisamente 5 delas. A primeira delas é a Berthe Morisot, uma das figuras essenciais da vanguarda parisiense de 1860. Ela foi reconhecida como uma das grandes e mais inovadoras do movimento impressionista. A Berthe nasceu na França em 1841 em uma família burguesa. A mãe dela era inclusive sobrinha neta do pintor rococó Fragonard e ela e as irmãs tiveram uma educação nas artes desde cedo, frequentavam o Louvre. Ela estuda desenho e então conhece o Camille Corot, que influencia as suas primeiras pinturas de paisagem. Ela pinta ao ar livre com aquarela, passa para tinta a óleo e ela pinta bem rápido, mas também se prepara bastante com desenhos e esboços. Ela expõe pela primeira vez no Salão de Paris em 1864 e participa desse evento com frequência. Ela vende telas desde 72 através do Marchand du Ranrouel e em 1874 ela participa da primeira exposição impressionista e a partir daí expõe sempre com eles. A Morisot era amiga íntima do Manet e ela se casou com o irmão dele, o Eugène, com quem ela teve a filhinha Julie. Nas suas telas ela trata temas do cotidiano, cenas domésticas de famílias, cachorros, crianças, jardins, a moda, a vida burguesa, a vida das mulheres nesse ambiente do século XIX. Ela usa pessoas próximas como modelo, inclusive sua filha Julie e a sua irmã Edma. As suas pinturas têm musicalidade, expressividade e convidam a um olhar melancólico das relações entre arte e vida. A Berthe Morisot morreu aos 54 anos de pneumonia. A segunda artista é a Mary Cassatt, também uma das principais figuras do movimento impressionista, muito elogiada pelos seus pares e pela crítica. A Mary nasceu nos Estados Unidos em 1844 em uma família de classe média alta. Ela cedo visita a Europa e conhece artistas como Delacroix, Corot, Courbet. Aos 15 anos ela estuda pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, mas a família era totalmente contra ela se tornar artista profissional, onde já se viu uma mulher artista profissional. Em 1866 ela se muda para Paris e continua seus estudos. Ela copia obras no Louvre e em 68 é aceita para expor no Salão de Paris. Ela volta para os Estados Unidos durante a guerra e quase desiste de pintar porque a família não aceita ela como artista, mas ela consegue a comissão de uma pintura na Itália e volta para a Europa. Em 1874, ano da primeira exposição impressionista, ela estabelece o seu ateliê em Paris, mas é só em 79 que o Degas convida a Cassatt para expor com eles. A Cassatt e o Degas ficam amigos e trocam muito sobre arte. Ela era feminista, defensora da igualdade de direitos, apoia o movimento sufragista. Ela pintou mulheres com atenção para sua subjetividade, pintou mulheres modernas. As suas cenas delicadas de mães e filhos são bastante reconhecidas. A Mary Cassatt morreu aos 82 anos. A nossa terceira artista é a Marie Braquemont, descrita como uma das 3 damas do impressionismo. Marie Quivoron nasceu na França em 1840. O pai morre logo que ela nasce, a mãe se casa de novo. Ela começa a estudar pintura quando era adolescente e progride tão bem que em 1857 ela tem uma obra aceita no salão. Ela tinha o quê? 17 anos? Ela estuda no ateliê do Ingres, que é o que parece não acreditava muito no potencial das mulheres artistas, mas logo ela começa a receber comissões por si e também é copista no Louvre. Lá ela conhece o artista Félix Braquemont, eles se casam, têm um filho. Ela e o marido trabalham juntos no ateliê, mas em 87 ela se interessa pelo impressionismo, começa a pintar ao ar livre. O Monet e o Degas são seus mentores, o que o marido não gostou muito, e ela participa
participa de 3 exposições impressionistas. A Marie passava bastante tempo preparando as suas telas com esboços e desenhos, e muitas das suas pinturas mais conhecidas foram pintadas no seu jardim em Sèvres. O Pierre, filho do Félix e da Marie, escreveu que o pai ofuscava o trabalho da mãe, que ele era meio ressentido, não mostrava as telas dela para as visitas e desencorajou a Marie a pintar. Então ela abandonou a pintura em 1890, com exceção de alguns trabalhos privados. A Marie morreu aos 75 anos. A nossa quarta artista é Eva Gonzalez. Ela nasceu na França em 1849, filha do escritor Emmanuel Gonzalez. Então, desde muito nova, ela participa do Círculo da Literatura e das Artes. Aos 16 anos, ela faz aulas de desenho com o retratista Charles Chaplin, não o ator. A Eva ficou conhecida como pupila do Manet, que inclusive pintou um retrato dela trabalhando em uma tela com um vestido bastante elegante. Ela é influenciada por ele. O buquê que aparece na tela Une Loge Italienne parece o buquê da Olímpia. Essa pintura, inclusive, foi rejeitada do salão porque diziam ter um vigor masculino que colocava a autenticidade em questão. A Eva nunca expôs com os impressionistas, mas é considerada parte do movimento por conta do seu estilo. Ela pinta cenas do cotidiano e usa pessoas da família como modelo, pintando diversos retratos da sua irmã Jeanne. A Eva morreu bem cedo, ela tinha 34 anos, logo depois de dar à luz ao seu filho. A nossa quinta e última artista é a brasileira Georgina de Albuquerque. A Georgina nasceu em 1885 em Taubaté, São Paulo. Aos 15 anos ela estuda pintura com o italiano Rosalbino Santoro, entra para a Escola Nacional de Belas Artes no Rio e no ano seguinte ela se casa com o pintor Lucílio de Albuquerque e viaja para Paris, onde continua seus estudos na Académie Julian e na École des Beaux-Arts. Lá ela é influenciada pelo estilo impressionista, a paleta de cores claras, a preocupação com os efeitos da luz nos corpos humanos. Alguns críticos não consideram a obra da Georgina como autenticamente impressionista, mas uma versão diluída, uma pintora eclética. Ela volta para o Brasil em 1911, continua expondo com frequência, é bastante premiada, se torna professora em 1927 e é a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora na Escola Nacional de Belas Artes. E a Georgina também é a primeira mulher a realizar pinturas históricas brasileiras, um ambiente totalmente masculino até então. A pintura Sessão do Conselho de Estado tem uma mulher, a Imperatriz Maria Leopoldina, como protagonista. Georgina morreu aos 77 anos. Antes de terminar, eu queria só ler 2 coisas que eu achei nesse Mulheres Artistas das Pioneiras, o catálogo de uma exposição que rolou na Pinacoteca, que dizem o seguinte, né? Ao contrário dos homens impressionistas que estavam ali registrando as suas cidades, peraí. o espaço, suas contemporâneas, as impressionistas. E aí, gente, então, aqui passou por 5 mulheres impressionistas, mas apesar de que o foco aqui do vídeo estava falando de mulher, já passou várias imagens dessa arte impressionista que deu para vocês perceberem essa pincelada rápida, esse descomprometimento em tentar captar exatamente a imagem como a gente enxerga numa fotografia. Eles queriam captar momentos mais rápidos. Claro que ela coloca, inclusive, ali que a Morisot, a Berthe Morisot, ela fazia esboço. Mas mesmo que ela fizesse um primeiro esboço, o que não era muito comum, muitas vezes eles faziam sem esboço nenhum, mesmo ela fazendo esse primeiro esboço, as pinceladas dela eram rápidas e tentando captar da forma mais fiel possível a impressão externa a ela do que ela estava vendo. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Como é que estamos até agora? Tudo certo? Tá. Olha ali na apostila de vocês, na página 272, tem uma imagem ali da Mary Cassatt, que é a mulher vestida de preto na ópera, em que ela, inclusive, ela coloca essa questão do machismo, porque se vocês olham ali, tem um homem que está de binóculo olhando esta mulher, que está vestida aqui de preto, de binóculo. Então, ela é uma mulher que já está se mostrando aqui na alta sociedade e com posturas masculinas, digamos assim, e esse homem, então, ele estaria olhando num sinal de crítica, isso que a pintora quis trazer aqui. A ópera era um lugar que já era comumente também frequentado por mulheres e por isso que ela também consegue fazer a partir dessa situação, dessa cena. Continuando aqui na nossa apostila, na página 273, vocês vão olhar que o impressionismo ele não se restringe à pintura. A gente vai ter todas as artes sempre juntas, né? Nos movimentos que estão acontecendo. Então, a gente tem a escultura, que vai ter aqui o Rodin,
que ele também vai passar para essa parte impressionista, tá? Porque o Rodin, gente, ele começa lá no realismo, que é um pouquinho antes aqui. Ele vai estar no realismo, ele vai estar fazendo as suas imagens, e depois, então, ele, num determinado momento da carreira dele, ele vai fazer esculturas impressionistas, que vão estar trazendo aí, captando esse momento, evidenciando, então, essa luz, essa sombra, buscando, então, nessa escultura. A escultura, às vezes, fica um pouco difícil de a gente identificar, mas elas são esculturas que têm um movimento, são esculturas que estão captando aquele momento, como se a cena estivesse acontecendo. E na música, a gente vai ter o nascimento aqui da música moderna, né? Ali o Claude Debussy, que vocês têm aqui na página 273, fala um pouquinho dele. Ele é um cara que ele nasce no século XIX, vai até século XX. E o Claude Debussy, então, ele vai colocar nas suas composições uma forma de trabalhar com as notas que são bem diferentes daquilo que a academia até então pregava em relação à música. A partir daqui tem vários experimentos com a música, mas o Debussy, então, ele foi esse músico, digamos, trazendo essa música impressionista. Ele gostava muito de trabalhar com a sonorização externa, o barulho da natureza, e ele coloca, então, ele vai ter obras que vão chocar na época, digamos assim, por causa dessa composição de notas tão diferenciadas do que se tinha até então. Na verdade, aqui a gente vai ter um bailarino também, que é meu Deus, Nijinsky, desculpa, fugiu o nome dele. O Nijinsky, ele vai dançar uma composição aqui no palco, né, do Debussy, que aí sim a gente vai ter um rompimento bem grande do que se tinha até então em relação à música e a movimentos corporais, iniciando também essa dança moderna que vai estar desvinculada aí do balé, que até então era a dança acadêmica. E daí, então, por isso que eu pedi para vocês tentarem, arriscarem a fazer uma pintura captando o seu momento externo, aquilo que vocês estavam vendo. Lembrando, quando eu falar impressionismo, eu estou falando de sensação externa. Não confundam, porque quem vai trabalhar com o interno é o expressionista. O impressionista trabalha com externo, com aquilo que a gente vê, com os nossos olhos estão vendo, tá? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, é dedicada a isso, ó, tá vendo? Já deu 11h35, se eu fosse continuar aqui o pós-impressionismo, ia ficar muito tempo e a gente ia acabar se perdendo. Eu gostaria que vocês, se alguém tem alguma pergunta, ficou alguma dúvida? Ô, tia, Oi, linda! olha, Sobe mais! Uau! É o pôr do sol. olha só. Pôr do sol? Uhum. Tu viu de onde isso aí? Na janela. Olha, Nossa, que visão privilegiada! Que coisa mais linda! É a montanha ali do túnel. A gente consegue ver aqui de casa. Nossa, que legal! E ela fez com o quê? Foi com aquarela? Não, com um guache mesmo. Guache. Aqui foi o pôr do sol de sábado, que estava bem lindo, assim, bem vermelho. Uau, fantástico! Parabéns, hein? Captou, hein? Captou a mensagem. Muito bom o seu trabalho. Então, assim, gente, a partir dessa aula, não é para ninguém sair daqui se autocriticando, achando que fez uma pintura muito demorada, que de repente não conseguiu atingir o ponto, porque foi de propósito, tá? De vez em quando Tia, já tô fazendo isso, já tô me criticando. Não façam isso. Por quê? Eu costumo fazer essas, digamos, pode ser chamado de pegadinha, não sei. Mas eu gosto muito de trabalhar com esses dois lados. Às vezes eu lanço para vocês uma atividade antes de vocês conhecerem o assunto. E às vezes eu lanço uma atividade depois de vocês terem conhecido esse assunto.
E essa atividade foi antes, foi para que agora vocês tivessem essa capacidade, digamos, mais teórica, de um maior conhecimento, para tentar entender o que vocês fizeram, se vocês realmente atingiram o impressionismo ou não. Então, eu queria que vocês tivessem esse material anterior a essa aula, justamente, para que agora vocês tivessem essa noção do que é essa arte, tá? Então, não fiquem preocupados se o trabalho de vocês atingiu ou não atingiu. Não era esse o objetivo, em nenhum momento, tá? Era para que vocês tivessem agora uma percepção. Oi, pode falar. Até porque que a gente não vai começar a desenhar assim do nada e vai saber, né? Com certeza, né? Era só para ver o que vocês tinham conseguido captar daquela instrução que eu dei. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai falar sobre pós-impressionismo e depois que eu der essa aula de pós-impressionismo, aí eu vou pedir uma atividade. Agora, semana que vem, eu vou fazer o inverso. Vocês vão primeiro ter a matéria para depois vocês fazerem a atividade, tá? Então, de vez em quando, eu mesclo para que a gente possa estar fazendo, assim, coisas diferentes. Gente, tem dúvidas? Perguntas? Ô, tia, Pode falar. vai ter tarefa? Não, hoje não. Não tem, hoje não tem. A tarefa que eu gostaria que vocês fizessem seria o seguinte, eu acho muito interessante, por a gente estar longe, depois que eu termino uma aula, é legal vocês lerem o módulo, porque assim, às vezes passa alguma coisa aqui que eu não falei, ou às vezes o que eu falei vai ser reforçado pela leitura de vocês. Na apostila tem QR Codes que vale a pena vocês estarem olhando. Tem aqui, ó, na página 270, um QR Code que é Os Impressionistas. Esse é um filme, tá? Ele é um filme longo, de 1h e pouco. Ele é um filme longo, mas para quem às vezes quer ter um conhecimento nessa área da arte, vale muito a pena, que eles vão trazer o Monet, eles vão mostrar toda essa questão de como os pintores faziam. Então, às vezes, vocês já viram todas as séries aí possíveis e inimagináveis da Netflix. Vocês não têm mais filme diferente para ver e, de repente, alguém resolve, então eu vou ver um filme dos impressionistas. Vale a pena, tá? Vale a pena. Eu não trouxe para vocês aqui porque, como eu falei, é um filme de 1h e pouco. Então, vocês têm que estar na casa de vocês e vendo tranquilamente. Mas eu indico, porque é uma forma de vocês terem uma melhor visão do que foi esse movimento da arte que vai abrir para tantos outros, tá? Então, é isso, gente. Hoje a nossa tarefa é essa. A nossa missão é ler o módulo, tá bom? E daí, semana que vem, a gente vai ter outra aula Zoom para eu conversar sobre o pós-impressionismo e passar uma atividade para vocês. Ok? Por hoje é só. Se não tem mais perguntas. Tchau, tia. Muito obrigada pela presença. Adoro ver vocês, mesmo que seja pela Ô, câmera. tia, Tchau, tia. Oi. Tchau, tia. qual é o módulo?